Olá, meu nome é Daniela Bessa e a nossa disciplina é Psicologia. Na unidade de hoje, nós vamos tentar responder a seguinte questão: como as pessoas aprendem? O que leva as pessoas a um aprendizado efetivo? E a inteligência? Como ela se desenvolve? Como o ambiente pode contribuir para que a pessoa aprenda? E vamos contar com a contribuição de 3 teóricos para nos ajudar a responder a essas questões. O primeiro deles é Jean Piaget, um suíço. O segundo é Lev Vygotsky, um russo. E o terceiro é Paulo Freire, um educador brasileiro pernambucano. Vamos ao pensamento de cada um deles. A aprendizagem segundo Piaget. Jean Piaget ele nasceu na Suíça no final do século XIX e ele faleceu também na Suíça nos anos 80. O que marca a abordagem de Piaget é a preocupação com a inteligência. Para Piaget, existe uma correlação entre desenvolvimento orgânico ou maturação orgânica e desenvolvimento da inteligência. E talvez fique um pouco mais claro entendermos os pressupostos ou o pensamento piagetiano se pensamos que à medida que a criança vai amadurecendo fisiologicamente, a sua capacidade de aprendizagem, ela também se amplia. À medida que ela vai ampliando as suas possibilidades no ambiente e que mais estímulos vão sendo oferecidos para ela, a sua inteligência tende a se desenvolver também. Piaget vai dividir o desenvolvimento da inteligência em períodos ou estágios. Existe o período sensório-motor, que vai de 0 a 2 anos. Existe o período pré-operacional, de 2 a 7 anos. O terceiro período seria o período operacional ou operatório concreto, que vai de 7 a mais ou menos 12 anos. E o terceiro período seria o período operatório formal, que vai de 11 a 12 anos em diante. O que a gente vai perceber nesses períodos é que há uma gradação. Há desde uma preocupação com o objeto, em que a criança está colada no objeto, até o momento em que ela consegue trazer considerações acerca desse objeto. Utilizar um tipo de raciocínio que é um raciocínio mais abstrato, em que a criança consegue compreender conceitos como amor, justiça, lealdade. O que isso é possível quando ela está mais madura organicamente, provavelmente por volta dos 11, 12 anos. O segundo teórico que vai nos ajudar a compreender o processo de aprendizagem é Lev Vygotsky. Quem foi Vygotsky? Se pensamos que Piaget se preocupa com a inteligência, Vygotsky vai se preocupar com a mediação. Para ele, nós aprendemos quando nos relacionamos com pessoas. É dele o termo zona de desenvolvimento proximal. Para Vygotsky, para que a aprendizagem ocorra, as pessoas precisam ser estimuladas por outras pessoas que já alcançaram alguns níveis maiores de aprendizado. Para ele, as funções psicológicas têm um aspecto biológico e elas dependem, como eu já mencionei anteriormente, de estímulos para que se aprimorem. Existem alguns outros conceitos importantes para Vygotsky. Para ele, há uma inter-relação entre pensamento e linguagem. É curioso quando pensamos na abordagem desse teórico russo. Ele escreveu seus conceitos
nas décadas de 20 e 30. Só que esses conceitos chegaram ao Brasil apenas na década de 80, em meados de 83, 84. 60 anos depois que eles foram escritos, e são conceitos que vão embasar, inclusive, os processos de alfabetização de crianças. E, por fim, o último teórico que vai abordar também a questão da aprendizagem é Paulo Freire. Paulo Freire nasce em Pernambuco e falece em São Paulo na década de 90. O trabalho de Paulo Freire se centra na alfabetização de adultos. Ele foi convidado a trabalhar no governo de João Goulart, ensinando pessoas adultas e alfabetizando-as. Ele criou um método em que se associa o trabalho do adulto à palavra que ele vai aprender. São palavras que vão funcionar como geradoras de outros conhecimentos. Para Paulo Freire, existe uma relação entre ética, estética e educação. Para ele, a educação deve incentivar o belo e ela deve pressupor uma ética de respeito ao outro, de consideração ao outro. Paulo Freire recusa a educação bancária, ou seja, ele recusa a repetição e a transmissão vazia de conteúdos. Ele defende o diálogo e o respeito do aluno, o respeito ao aluno e a sua identidade cultural e a sua autonomia. Então, quando analisamos esses três teóricos, percebemos que caminham por ênfases diferentes. Existe um elemento interessante para a gente pensar sobre a abordagem de Piaget, que são conceitos piagetianos que se mantêm quando analisamos o processo de aprendizagem. Para Piaget, o processo de aprendizagem ele é um processo de acomodações e assimilações. Ou, para que a pessoa aprenda, o seu aprendizado ou novo conhecimento, ele precisa ser questionado. E talvez você fale, Daniela, o que seria assimilação? Para Piaget, assimilação é eu entender o novo conhecimento a partir de estruturas prévias. E acomodação é tentar compreender esse novo conhecimento criando novas estruturas para isso. Então percebemos que o aprendizado é dinâmico. A mesma premissa do dinamismo do processo de aprendizagem, ela se mantém na abordagem de Vygotsky e na abordagem de Paulo Freire. Isso nos interessa quando pensamos que a educação precisa se reavaliar constantemente, porque a aprendizagem ela é um processo que também caminha evoluindo e se questionando o tempo inteiro. Muito obrigada, até a próxima unidade.